Manhã Diversa já tá de volta e tá na hora da nossa resenha esportiva. Por isso, tô aqui com meu parceiro Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel. Vamos começar falando de futebol mineiro? Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Vamos falar sobre as finais dos estaduais, começando por Minas Gerais, porque o Atlético Mineiro é tetracampeão do estadual. Vamos conferir. Hulk abriu o placar aos 25 minutos, curiosamente de pênalti após ter perdido na primeira partida. Dessa vez, não deu para o Cavicchioli. O Galo continuou pressionando, Paulinho recebeu de dentro da área, mas parou no goleiro do Coelho. Paulinho e Cavicchioli travaram mais um duelo no início do segundo tempo com a defesa do arqueiro. O América tentou com Mastriani no travessão, e quando o time ensaiou uma pressão, Hulk fechou o placar. Ainda deu tempo para o Wellington Paulista perder o pênalti. O título é do Atlético, o Galo bicou mais uma vez. Muito bom. E Paulinho toca o hino do Atlético Mineiro, porque Galo fez bonito. E além de fazer bonito, contou de novo com aquela estrela Hulk, que a gente sempre comenta aqui na nossa resenha esportiva. O incrível Hulk fez a diferença mais uma vez com a camisa do Atlético Mineiro. O Hulk, que já é ídolo dessa nação atleticana, mais uma vez fez a diferença, fez os 2 gols da partida. Mas foi um jogo com algumas alternâncias, né? A gente pode falar que o América, que estava atrás do placar, começou pressionando, começou com tudo, e o Atlético Mineiro conseguiu fazer um gol. E foi um gol no momento que não estava muito bem na partida. O Hulk fez o gol de pênalti, lembrando que na partida de ida ele perdeu o pênalti. E aí no segundo tempo foi a mesma coisa. O Atlético Mineiro ficou com um a menos, o Otávio foi expulso, e o América Mineiro começou a pressionar mais. Quando começou a pressionar mais, deu oportunidade, deu chance para o Atlético Mineiro puxar um contra-ataque, Zarate tocou, Hulk foi fatal, fim de jogo, Atlético Mineiro 2-0, campeão pela 4ª vez seguida. Isso é histórico, Bárbara. Há 42 anos, nenhum clube em Minas Gerais ganha um campeonato por 4 vezes. Que feito! Exatamente. A gente está falando em Minas Gerais, que vamos ressaltar também o estado, porque tem o Cruzeiro, tem o América Mineiro, tem Atlético, que é um outro bom clube. Enfim, não é tão fácil assim. É um estado que tem 2 times grandes, né? Tem o América Mineiro que está ali como terceira força. Ultimamente o América Mineiro tem disputado mais finais, inclusive, do que o Cruzeiro. Então a gente precisa reforçar essa campanha histórica do Galo, e o Galo já é o maior campeão de Minas Gerais. Ele vai tentar quebrar uma marca aí, porque um clube em Minas Gerais só foi campeão 6 vezes seguidas, que foi o próprio Galo. Já tem 4, será que vem mais 2 aí para poder igualar, ou 3 para poder superar? O que eu sei é que a torcida, assim, tá vibrando. Conhecidos e amigos meus que são atleticanos, o que eu já vi em rede social, de postar foto, de vibrar, eu acho que para eles, Gabriel, assim, o feriado vai se estender durante toda a semana, porque realmente a torcida do Galo tá em festa. A gente até comentou sobre o início do ano, né, que ainda estava um pouco instável, a gente não sabia se o Atlético já tinha realmente começado 2023, entrado em campo, mas pelo visto entrou em campo, jogou bonito e até mesmo com um jogador a menos, conseguiu aí garantir o título. Exatamente. Parabéns então ao Clube Atlético Mineiro, campeão em Minas Gerais. E agora tem aquela dúvida, será que o Cudê fica? O Cudê é o treinador do Atlético Mineiro, porque na partida passada ele reclamou na Libertadores que faltavam reforços, que o Atlético Mineiro liberou 2 jogadores. Tinha aquele clima meio de tensão ali, né? O Ademir e o Sartre, estava um clima de tensão. Teve um novo acordo no contrato dele, de uma cláusula de liberação caso o Atlético Mineiro queira, ou caso ele queira também. Enfim, criou um clima ali não tão bom. Durante a partida também dava para perceber um pouco sobre isso, e agora fica essa dúvida, se o Cudê fica ou não. Aparentemente ele quer continuar, ele não deu entrevista coletiva ontem, mas informações dizem que ele quer continuar, mas o Atlético Mineiro vai tomar a decisão, porque parece que a diretoria também ficou bem chateada com essas declarações do técnico argentino. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Atlético Mineiro, que vem muito forte para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores. Elenco para isso tem, né? Exatamente, mostrou isso, sendo soberano mais uma vez em Minas Gerais. Quem foi soberano também no Rio de Janeiro foi o Fluminense, com uma goleada incontestável, 4-1 contra o Flamengo. Foi uma partida soberana para o tricolor. Alexander, logo no início da partida, quase marcou.
e quase na sequência saiu 0 do placar. E foi uma jogada individual de Marcelo. Na direita ele cortou para o meio e acertou o canto do goleiro Santos, 1-0. Logo na sequência, Ganso tocou para Cano ampliar o placar, 2-0. No detalhe, a assistência linda do camisa 10. Alexander quase ampliou ainda na etapa inicial. O Flamengo só foi chegar com perigo no início do segundo tempo em cabeçada de Thiago Maia e defesa de Fábio, mas o Flu respondeu rápido. Após a cabeçada de Felipe Melo, a bola bateu na mão do Fabrício Bruno. O juiz assinalou pênalti. Cano bateu, Santos defendeu e na sobra fez o terceiro. Com 3-0, o resultado dava o título ao Fluminense. O Flamengo tentou com Matheus França, mas parou no paredão Fábio. E na sequência, Alexander fez o quarto. O Flamengo ainda diminuiu com Ayrton Lucas, mas o título é do Fluminense, bicampeão carioca. Vamos aumentar o hino do Fluminense, porque o Fluminense é bicampeão carioca, incontestável, uma vitória realmente que de fato é surpreendente. A gente está falando merecido, a gente está falando de um Flamengo que tem o elenco mais caro do Brasil, é o melhor time do Brasil. Mas do outro lado tinha Fernando Diniz, que, ao meu ver, ele deu um nó no Vitor Pereira e foi o grande responsável por essa vitória. Um Fluminense que começou desde o início da partida apertando, teve essa chance aí com o Alexander na trave, que foi um esquenta para o Marcelo fazer esse belíssimo gol. E a gente está falando apenas da segunda partida do Marcelo com a camisa do Fluminense, a primeira do Maracanã. E aí ele já fez a diferença, um jogador que estava inativo há muito tempo. Ontem entrou e fez o gol ali pelo lado direito, que não é dele, né? Porque ele é lateral esquerdo. Estava inativo, mas é craque, né? Exatamente, faz a diferença, vai sobrar aqui no Brasil. Depois a gente viu mais um cara que faz a diferença, o Germancano. Tem média superior a 1 gol por partida no Brasil. Ano passado já foi o maior artilheiro, esse ano também já é o maior artilheiro. Foi o artilheiro do Campeonato Carioca com 16 gols. Então o Germancano também é surpreendente, faz cada vez mais história. E aí a gente vai ver no detalhe ali que o segundo tempo o Flamengo começou equilibrando a partida. O primeiro tempo foi de superioridade do Fluminense. O segundo tempo o Flamengo começou equilibrando. Só que teve um lance que foi crucial para o Fluminense continuar apertando, que foi justamente esse lance do pênalti, porque foi no momento que a partida estava ali, será que o Fluminense vai conseguir ampliar? O Flamengo voltou melhor no segundo tempo com as mexidas do Vitor Pereira, ele abdicou de um zagueiro, colocou mais um meio-campo, que já deveria ter feito, ao meu ver, desde o início da partida. O Fluminense ganhou a partida da forma como foi, porque o Fluminense foi superior no meio-campo. Se o Fluminense ganha o meio-campo, ele ganha a partida. Qualquer time ganhar o meio-campo, ele vai ganhar a partida. E foi isso que aconteceu. Ficaram os 3 zagueiros muito afastados do meio-campo. E aí o Fluminense foi com o André, com o Alexandre, fez uma excelente partida, Ganso e Arias. O Fluminense conseguiu ser superior nesse campo, nessa parte do campo. E aí depois o Alexander também, que apareceu ali de surpresa, fechou o placar. Então uma vitória assim muito boa do Fluminense. Ainda deu tempo do gol do Ayrton Lucas, né, ali no finalzinho da partida, mas já era tarde. Um outro detalhe também que a gente passa às vezes um pouco batido, né? Quando o Fluminense estava ganhando de 2-0, o Vitor Pereira colocou o Matheus França. O Matheus França teve a oportunidade de fazer um gol, uma defesaça do Fábio. Então, por isso que explica esse gol do Fluminense ali na cabeçada que bateu no braço do Fabrício Bruno ter sido tão importante para o placar final. Porque realmente o Flamengo estava até melhor no início da etapa final. E ali eu acho que realmente tanto o Flamengo quanto o Fluminense tem esse ponto forte que são os goleiros, né? Santos quase impediu que o Fluminense fizesse aquele gol de pênalti, sem dúvida isso mudaria todo o retrato, né? Porque estava ali num momento muito determinante, continuaria 2-0. Fábio, que eu fico feliz de ver como ele está conseguindo assim, se sair super bem no Fluminense, porque particularmente é um goleiro que eu acho que era muito pouco valorizado e reconhecido pelo que ele é. Assim, eu acho que para o nosso cenário... Esse lance que eu falei do Matheus França... Sim.
E eu acho que o Fábio, assim, fico feliz, porque é um goleiro que realmente merece ter o reconhecimento que está tendo agora e que eu acho que foi pouco valorizado no futebol de uma forma geral. E a gente está falando do Fábio, que tem 42 anos, então... a gente está falando do Marcelo, que tem 34 anos, então são jogadores que se cuidam do corpo e por isso que, mesmo com uma idade um pouco avançada para o futebol, né, porque para a vida não é nada, eles ainda se destacam tanto. E até mesmo, Gabriel, por exemplo, para a seleção brasileira, eu nunca entendi por que o Fábio nunca teve tanto espaço. Isso foi sempre uma grande incógnita para mim. E esse jogo me lembrou também a situação que a gente falou do Atlético Mineiro, que estava com um a menos e correu atrás. Fluminense também, por ter que trabalhar ali com a compensação do 2-0 do outro jogo do Flamengo, ele não perdeu tempo e desde o primeiro 30 minutos já tinha resolvido a questão. Resolvendo 30 minutos do primeiro já tempo. Correu atrás do prejuízo. Exatamente. Então o Fluminense reduziu a vantagem, agora são 33 títulos cariocas para o Fluminense, 37 para o Flamengo, o Fluminense é bicampeão. Vamos falar rapidamente sobre o Flamengo, porque também, se eu falei aqui do Cudê, o clima azedou um pouquinho para o Vitor Pereira, o técnico do Flamengo. A torcida já no fim do primeiro tempo estava pedindo a demissão do técnico, chamando ele também de burro, fora as outras palavras que a gente não pode falar aqui ao vivo por conta do horário. A torcida do Flamengo fazendo bastante pressão ao técnico português e já tem muita gente fazendo lobby aí pro Jorge Jesus ou pro Tite. Queria saber a sua opinião também, Bárbara. Aquele amor antigo, né? Exatamente. Até informações da TV Globo, do repórter Eric Faria, ele diz que a opção A do Flamengo é o Jorge Jesus. Mas vale aqui lembrar que o Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahçe na Turquia, então também não é muito fácil tirar ele de lá, né? Não é fácil tirar e eu nem acho que ele deveria vir, não. Assim, apesar de saber da importância que ele tem para a torcida do Flamengo, é aquela situação, assim, ele ficou emblemático, né? E aí, diante disso, qualquer falha, qualquer possível falha, pode acabar com aquela imagem que é hoje intocável. Exatamente. Vamos mudar agora, vamos para São Paulo, porque tem outro campeão, é o Palmeiras. O Palmeiras também goleou o Água Santa por 4-0 e é campeão paulista. E antes disso, a gente pode até conferir, Gabriel, que teve recorde de público, não foi isso, no Allianz? Exatamente. O Palmeiras aí, que também já tem feito uma história muito bacana. Já, enfim, há quanto tempo? E o torcedor acompanhando, para poder conferir mais um título do time de São Paulo. E o Abel, de qualquer forma, né, como a gente falou assim, vem fazendo esse trabalho de uma maneira impecável. Também especulamos Abel ali na frente da nossa seleção brasileira pelo que ele vem fazendo com o Palmeiras. Palmeiras que consegue uma estabilidade, um alto nível, um alto padrão já há quanto tempo, né, Gabriel? Há quantos anos? Exatamente. Vamos conferir então um pouquinho sobre esse jogo. O Palmeiras não deu chance pro azar. Após perder o primeiro jogo, o Alviverde resolveu a parada no primeiro tempo. Menino abriu o placar de fora da área e o mesmo menino fez o segundo. Detalhe para a jogadaça do Dudu. E Hendrick fez o terceiro ao pegar rebote do goleiro. Com o jogo resolvido, o Palmeiras jogou com inteligência. Em um contra-ataque, Flaco Lopes fez um gol de treino para fechar o placar. Palmeiras 4, bicampeão, Água Santa 0. 25 títulos, que conta é essa, hein, Gabriel? Exatamente, é o segundo maior de São Paulo, apenas atrás do Corinthians, que tem 30 títulos. A gente falou aqui do jogo do Fluminense, foi até um pouco parecido. O início do Palmeiras foi avassalador, já resolveu a parada também no primeiro tempo, fez os 3 gols, o Fluminense fez 2, né? O Palmeiras fez os 3 gols no primeiro tempo, teve gol do Hendrick para poder também tirar essa pressão para cima do garoto. O jovem Hendrick. Exatamente. Gabriel Menino, que é outro jovem também, que foi muito contestado na temporada passada, tá dando a volta por cima nessa temporada, fez 2 gols na final, e a gente tá falando de um volante. Fez o gol ali de fora da área, depois nessa jogadaça do Dudu também conferiu dentro da área, então é um volante que faz a diferença. E no segundo tempo, com um 3-0 no placar revertido, o Palmeiras soube administrar o jogo e aí ainda conseguiu ampliar nesse gol aí do Flaco Lopes, que parecia já ali que era treino, né? Parecia que o Palmeiras é muito superior, só tirou 2 zagueiros e chutou pro fundo das redes, então no final ali do segundo tempo já era clima de treino, porque o Água Santa sabia que a água não era mais santa, né? Eu vou dar uma de Gabriel Luterbach e falar exatamente isso. Palmeiras finalmente conseguiu beber dessa água santa. Exatamente. Que eu acho que a galera estava apreensiva com receio de estar realmente ali santa até demais.
pelo visto a gente viu que a superioridade técnica do Palmeiras, tanto no quesito individual quanto coletivo, surpreendeu, né? Exatamente, o Água Santa comeu um chocolate na Páscoa, porque o Palmeiras realmente fez uma partidaça. E o Abel, como eu estava falando, né, no segundo tempo, com um resultado bem favorável, ele começou a rodar o elenco, sabe que no meio da semana já tem Copa do Brasil, tirou o Veiga, tirou o Endrick, tirou o Menino, que foram fundamentais aí para esse título do Palmeiras. O Palmeiras que também, assim como o Fluminense é bicampeão, o Palmeiras também venceu no ano passado. Foi até um pouco parecido também, porque na temporada passada o Palmeiras perdeu o primeiro jogo para o São Paulo e reverteu dentro de casa no Allianz Parque o jogo. E aí, nessa temporada foi a mesma coisa, com a Bárbara falando aqui, um recorde de público no Allianz Parque, um Palmeiras que tá de casamento marcado, de lua de mel com a torcida. E né? há quanto tempo, né? Exatamente. Vamos conferir então os outros campeões pelo Brasil. A gente tem uma arte aqui para poder mostrar ao pessoal de casa. Teve campeão em vários estados do Brasil. Vamos começar aqui pela Bahia, que já tinha sido, já desde a semana passada, o Bahia campeão. No Ceará, o Fortaleza é campeão. Ele venceu o primeiro jogo e empatou o segundo por 2-2. O Ceará que inclusive começou ganhando por 2-0 e o Fortaleza empatou a partida. No Rio Grande do Sul, no sábado, o Grêmio venceu o Caxias por 1-0 no jogo de volta e foi campeão. Um jogo polêmico, o Grêmio fez um gol no finalzinho da partida, o juiz anulou e deu falta próximo ao gol do Grêmio. Então ficou bastante uma pressão ali dos torcedores. O Caxias, se fizesse um gol, iria levar o jogo para os pênaltis. No Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense venceu o Goiás nos pênaltis e é campeão. E no Paraná, o Atlético Paranaense venceu o primeiro fora de casa e no jogo de volta só empatou contra o Cascavel. Então, outros campeões pelo Brasil, Bárbara. Ou seja, uma galera em festa, né, Gabriel? Exatamente, tem muita gente em festa. Parabéns, então, aos campeões que começaram a semana com o pé direito. Inclusive, tem um tio tricolor, tio Kaká, meu tio Chicão, tá fazendo a festa, tenho certeza, e sempre acompanha o nosso Manhã Diversa. Então, um beijo pra você, parabéns, campeão e merecido, né? Exatamente, parabéns aos atleticanos, aos tricolores e também aos o palmeirense. E os palmeirenses, e sem fora dúvida. os outros também aí que a gente viu. Passamos aí por todos os estados.